Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 207 e o tema é perda dos entes queridos, né? Aquele papai, aquela mamãe, aquele filho, aquela filha, aquela pessoa que desencarnou, né? São entes queridos. Então tudo tem um motivo. Tem um porquê. E ele desencarnou antes. Ah, foi o Covid. Esse inferno desse Covid. Não, isso é uma benção. Câncer que matou meu marido. Matou seu marido não, bem. Continuo mais vivo que você. Um dia você vai entender isso. Só que você retornar à paz espiritual e vai estar de lá te esperando. Ih, tanta coisa, gente. Se eu pudesse falar a respeito de certas comunicações que esses espíritos dão. Ai, coceira na garganta. Kardec pergunta assim, que se deve, né? Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação, né? Falta de respeito, né? Seria profanação, falta de respeito. As comunicações com o além-túmulo. Que se deve pensar das opiniões dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo. Isso é uma falta de respeito. Mexer com esse pessoal que já morreu. Isso é falta de respeito, isso é tudo falso, isso é bobeira. Pra que ficar mexendo com quem já morreu? Gente, um dia, conversando com um jovem no plano espiritual, ele estava chorando. E eu cheguei e o abracei e falei, por que choras, meu amigo? Foi porque faz 8 anos que eu tenho tentado inspirar os meus familiares a entender que eu estou vivo. E qual a vontade que eu tenho de que eles recebessem uma mensagem minha. Então isso me faz sofrer, eu sofro por isso. Eu falei, mas não sofro por isso não. Larga de ser bobo. Fica sofrendo com isso não. Ó, Chico Xavier psicografou mais de 500 livros. Divaldo tem quase 400 livros. Lá tem obra Leon Denis, tem uma imensidão de obras de Allan Kardec. Se a sua família não se instruírem através desses seres, não force a barra. Conversei na gíria com eles, entendeu? Não force a barra, deixa eles viver do jeito que eles estão vivendo. Viva a tua vida. E se prepare e se fortaleça, porque o mês que vem sua mãe vai retornar à paz espiritual. O quê? Minha mãe vai morrer? Não, de jeito nenhum. Minha mãe não pode morrer, não. Eu falei, mas não estou entendendo. Não estou te entendendo, não, meu amigo. Você diz que 8 anos sente vontade de mandar informações aos seus familiares. Agora eu estou levando o teu conhecimento que a tua mãe vai retornar à paz espiritual e você provavelmente ela vai vir ficar junto com você, você vai recebê-la. Você não quer que ela morra? Não, mas a minha mãe é o sustento da família na terra. Eu falei, mas isso não é você que manda. Isso é os desígnios de Deus. Ele ficou quieto.
Aí quando foi o dia do desencarne da mamãezinha dele, nós o levamos até ela, né? E ela deitou, tá, estava ótima de saúde. E ela deitou. E a equipe espiritual a retirou do corpo físico, entregou a ele, mamãe, meu filho, crê em Deus Pai, essa assombração. Que assombração? Que isso? É seu filho? Aí depois de uma meia hora eles já estavam se abraçando, conversando a respeito do compadre, da comadre, onde estava a comadre, ela só não queria ver a comadre, a outra comadre, que ela ficou devendo um dinheiro para a comadre, que havia desencarnado antes que ela. Falei, minha amiga, isso não existe aqui não, fica fria. Ela já estava fria, né? Fica fria. No outro dia a família constatou que ela já tinha desencarnado. Olha que coisa mais interessante, né? Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Resposta: não pode haver nisso profanação. Quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Então, não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento. O que é isso, gente? E quando a evocação seja praticada respeitosamente e conveniente. Eu vou tentar repetir de novo. Não pode haver nisso profanação. Quando a casa espírita é séria e que ali haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Então, se você se encontra dentro de uma casa espírita séria, mas séria mesmo, pense em todas as casas espíritas que você conhece. Agora pensa mais em um milhão. Eu acho que você ainda não encontrou uma séria. Você ainda precisa continuar procurando mais um pouquinho. Então, ali pode-se evocar o espírito daquele ser que tal mês, tal ano desencarnou. Porque ele tem médios sérios, médios responsáveis, médios prudentes, uma equipe homogênea, tanto material quanto espiritual, que se aquele espírito não estiver nas condições de comunicar, ou se às vezes até já reencarnou, o mentor da casa virá e tirar todos. E o nosso irmão não poderá se manifestar, porque ele ainda está em tratamento, ele já reencarnou. Então, por esses motivos, mas tudo dentro de uma norma de educação e disciplina, você entendeu? Agora, se o bichinho pode se manifestar, ele vai vir trazido pelos mentores espirituais, não vai vir aleatoriamente não, gente. Não é igual jogar um milho de pipoca na panela e deixar o trem pular ali torto direito, não é assim não. Agora, casa não séria, 300 espíritos se manifestam numa noite. Tem médicos que recebem 10 comunicações numa noite, num trabalho. E um dia eu ainda encontrei com um amigo, ele trabalhou num centro espírita até tal hora, depois eu encontrei com ele e falei, mas onde você está indo? Eu ainda vou para o centro fulano de tal, porque eu ainda vou atuar lá como médium
psicofônico. Psicofônico é aquele que recebe pela psicofonia o espírito no trabalho de desobsessão, gente. Eu falei, mas quantos espíritos você recebeu aqui? 8. E lá? Ah, lá vai ser mais uns 8 ou 9. Totalmente desequilibrado. Tá dó. Aí aquele espírito, gente, ele vai vir na casa espírita séria, todo mundo sério, todo mundo vibrando positivamente, porque qualquer desequilíbrio ali perturba a comunicação daquele espírito. Qualquer alteração emocional ali perturba a comunicação daquele espírito, porque é a mesma emoção que você sente ao saber que ele está presente, ele também está sentindo a emoção de ver você e sua família ali presente. Você está entendendo? Como se diz o ditado, é chumbo trocado. Todo mundo está sentindo o mesmo clima. Só que ele, por se encontrar no plano espiritual, ele pode ser afetado mais do que você que se encontra no corpo físico. Então, naquele dia, você deve comer, deve evitar carne, você deve evitar bebida alcoólica, você deve evitar cigarro, você entendeu? Você deve se alimentar à base de fruta, saladas, sucos. Cria um clima para que ele chegue e encontre o ambiente apropriado. Como você, quando vai deitar, que você encontra a sua cama limpinha. Você vai, que gostoso, aí você deita e dorme. Agora, se você encontra a sua cama cheia de formiga, você não vai dormir, né? Você deita, as formigas começam a te picar e você vai ter que se levantar. É assim que acontece com os espíritos. Na casa espírita séria. Aí ali ele vai se manifestar. Aí ali ele vai ter liberdade para conversar com todos os familiares ali. Sabe? Dentro de uma maior disciplina total. Depois ele vai ser levado novamente para o departamento espiritual. E assim sucessivamente. Agora, na casa espírita não séria, através daquele médium ali, manifesta 8, 9, 10. E se ainda deixar, ainda manifesta mais uns 4, 5. Isso não é casa espírita séria, gente. Vai me desculpar. Não é casa espírita séria. Isso aí é misticismo. Isso aí é esoterismo. Isso é charlatanismo. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. É lógico, né? A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Se papai, se mamãe, se o filhinho, se a filhinha, né? Uma tia que você ali nos trabalhos você pede para o grupo evocá-las dentro daquela afinidade, daquele trabalho disciplinado, aquela harmonia, bastante oração, aquele clima gostoso. Ele vai vir. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Entendeu? Então nós precisamos parar com isso. Ele vai vir, ela vai vir. Eles vão se manifestar. Se houver médio sério. Eu não deixo de dizer esse termo, casa espírita séria. E médio sério.
Porque a base é a casa espírita séria. Mas a casa espírita séria não precisa ter médio sério. Nem necessariamente. Não necessariamente. Mas por quê? Porque a base é a casa espírita séria. Uma vez a casa espírita séria, o presidente e os integrantes da casa, eles sabendo que ainda não existe médios sérios, eles vão instruir aqueles que ali estão para se tornarem sérios, responsáveis. Você viu só como a gente tem que separar uma coisa do outro? Às vezes a gente pensa assim, é necessário médio sério. Não, é necessário que a casa seja séria. Médio você se forma depois. Como por exemplo, vamos fazer uma análise. O que adianta você ter em sua casa uma faca afiadíssima? Que se você passar no braço, raspa o cabelo do braço. Mas se você não tem uma cebola, você não tem um chuchu, você não tem uma abobrinha, você não tem uma carne para você cortar, partir. Não. Se preocupe em arrumar primeiro a cebola, a batatinha, a carne. Você entendeu? Se preocupe com isso. Depois que você tiver, preste bem atenção. Você vai conseguir arrumar a faca, porque a faca é uma ferramenta. O médium é uma ferramenta. E você vai trabalhar aquela ferramenta de uma tal forma que você vai conseguir, através dele, conseguir cortar aquela carne, aquela batatinha, aquela cebola. Agora, o que adianta você ter você ter a faca e não ter a carne para ser picada? Me diga. Você vai a um churrasco, tem a brasa, mas não tem a carne. Deu para você entender? Que se você tiver a carne, alguém se vira e corre e busca o carvão e você faz ali a lareira e as pessoas fazem o churrasquinho. Você entendeu isso? Gente, a gente precisa raciocinar. É por falta de raciocínio. A minha cabeça já está a tempo de explodir. Mas são temas que eu amo, né? Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente? Olha só para você ver. Então, os espíritos, eles se sentem felizes quando você prepara o ambiente, quando você prepara os médios, quando a casa é uma casa séria. Eles se sentem felizes por serem lembrados. Graças a Deus, eu estou sendo convocado lá, mentor. Sim, hoje nós vamos levar vocês lá. Que maravilha! Tem como a gente comprar um sorvete aqui pra gente chupar? Mas por quê? De tão alegre que eu me encontro, vou chupar sorvete. Tá. Agora, haveria profanação se isso fosse feito levianamente? Olha só para você ver como que é as coisas. O leviano, ele não obtém êxito. Entendeu? Ele não obtém. Ali os mistificadores, os charlatões, eles é que passam por 99% das manifestações nas casas espíritas que não são sérias, são apócrifas.
99% das mensagens são apócrifas. Não são aqueles espíritos quais as pessoas evocam que ali se manifestam. Eu tenho coragem de dizer isso, gente. Por mais que me chame de palhaço. Porque as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Você entendeu? Então a gente vê tanta irregularidade, tanta palhaçada por aí, tanto ritual, tanto misticismo, que olha, não tem nada a ver com o espiritismo. Muitos dizem que eu falo muito porque eu falo a verdade, eu falo o que tem que falar. Eu falo que muitos não têm coragem de falar. Você sabe por quê? Eu vou usar outro termo pejorativo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Nem com o empresário, nem com a sociedade da alta elite. Eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu não tenho rabo preso com pobre também. Quem quiser assistir esses vídeos, que assista. Quem não quiser, vai catar coquinho na ladeira. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tentando mostrar. Se as pessoas quiserem seguir a procissão do Senhor morto, que siga. Se quiserem continuar tapados, que continue. Se quiser voltar para a baia e continuar comendo feno, que continue. Come feno mais um ano. Agora, um consolo eu vou dar a vocês. Tem tantas mensagens ventilando aí na internet, apócrifas, mentirosas, anunciando o fim da pandemia, que é tudo mentira. E o mais interessante é que muitas mensagens, eles ainda usam o nome do emeritíssimo senhor Divaldo Pereira Franco e Dr. Bezerra de Menezes, sendo que não tem nada a ver com Bezerra de Menezes e nem com Divaldo Pereira Franco. E são médios charlatões que querem se promover, como esses tempos atrás ventilou-se uma mensagem de Dercy Gonçalves, agora eu vou dizer o nome, de Dercy Gonçalves, é uma mensagem apócrifa. Tanto apócrifa na mensagem como Dercy, apócrifa também como na questão da médium que recebeu a mensagem. Porque o médium tem por responsabilidade não permitir que ventile a profanação a qual o espírito traz até ele. Então o médium é responsável por todo o deboche que a Dercy Gonçalves mistificadamente deixou naquela mensagem. Agora, por que Dercy Gonçalves? Será que Dercy Gonçalves, durante esse tempo todo que ficou no umbral, que ficou sendo tratada no mundo espiritual, ela não aprendeu, pelo menos, a ter respeito no vocabulário? E o médium, quando a recebeu, ele não pensou que ele é responsável pelo que fala, pelo que deseja e pelo que pensa? Então o médium foi um deseducado, sem disciplina, em ventilar na sociedade aquela mensagem? Ô gente, estão brincando de espiritismo? Apesar que não são espírita, porcaria nenhuma, são lixos no meio da doutrina espírita, que cabe ao espiritismo expurgar esse lixo que no meio dele se encontra. E é lamentável como os próprios médios, os próprios espíritas têm dado maus exemplos.
É lamentável. Por isso que não está dando para acreditar em ninguém. Por isso que muitas seitas religiosas têm o espiritismo como obra do demônio, como obra do diabo, porque os próprios espíritos não dão bons exemplos, não ensinam a ciência da doutrina espírita para a humanidade. Então é natural que todo mundo vai sempre achar que o espiritismo é obra do demônio, mas culpa disso é do próprio espírita. Mas não se preocupe, viu? Procura ficar atento, gente. Porque é a última oportunidade que Nosso Senhor Jesus Cristo está nos dando como espírita, viu? O espírita é o único que está com o tempo contado aqui na Terra. Deixou o plano Terra, tendo pisado na casca da banana aqui na Terra, como eu já disse várias vezes, não pense que vai fazer gracinha na fila para voltar para trás, para cá, que não vai não.